Turma, é o seguinte, com muito prazer que eu recebo hoje aqui no Chamada Geral também o Dr. Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal. Vamos conversar sobre uma decisão da 16ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que definiu que 9 coberturas vão arcar com o mesmo valor de taxa de condomínio pago por 372 apartamentos. Vamos entender essa situação, que é aquela questão da fração ideal. E eu sei que o Dr. Kênio, há muitos anos, tem contestado essa utilização para dividir as despesas do rateio dos condomínios, quando o edifício tem unidades diferentes, né, como coberturas, apartamento no térreo ali, que tem área comum, enfim, com a realização das perícias judiciais, fica esclarecido que há falta de compreensão dessa real finalidade da fração nos condomínios, conforme definiu essa Câmara Civil do TJMG, doutor? A perícia judicial, que é elaborada por um engenheiro experiente, ela visa esclarecer as dúvidas em relação à fração ideal. Então, as perícias são claras em definir a finalidade da fração ideal, que foi criada, né, pelo jurista Caio Mário, em 64, aprovado pelo Congresso Nacional, para dividir despesas de construção. O artigo 12 dessa lei, ela estabelece como funciona a incorporação, a divisão da despesa conforme a construção do apartamento. Quanto maior a unidade comprada na planta, mais a pessoa paga pela construção conforme a fração ideal. Essa é a finalidade do artigo 12. Já o artigo 24, como bem compreendeu os desembargadores da 16ª Câmara Civil, ao definir o rateio igualitário entre coberturas e apartamentos, os magistrados compreenderam e aplicaram essa regra do artigo 24, que define o rateio de despesas de conservação e manutenção, ou seja, dos serviços do condomínio. Esse serviço, a manutenção, ela é prestada nas áreas comuns, as áreas que ficam fora do apartamento. Então, a unidade imobiliária é uma área privativa. Independente do tamanho dela, a utilização, a conservação do lado externo da unidade, esse uso ou o que é colocado à disposição de todos é igualitário. Então, logicamente, se nenhum condômino, se nenhum apartamento, seja cobertura ou tipo, utilizar mais a área comum, logicamente o pagamento tem que ser igualitário e não de acordo com a fração ideal. Doutor, a gente vê assim que muitas pessoas pensam que a taxa de condomínio de uma cobertura deve ser cobrada da mesma maneira que o IPTU e ITBI, né, que são pagos em valor maior que os demais apartamentos. Essa ideia foi derrubada nessa decisão judicial? Por qual razão? Os desembargadores derrubaram esse conceito de tributo em relação à cota condominial. Uma coisa é o valor do imóvel, que você paga mais IPTU ou paga mais ITBI quando faz a transferência no cartório. Outra coisa bem diferente, que não tem nada a ver com o valor do imóvel, é a utilização das áreas comuns. Essas áreas comuns estão fora do apartamento e a cota condominial está ligada a serviços, a conservação e manutenção que é prestada de maneira externa ao apartamento. Então, se todos os porteiros, né, faxineiros, a limpeza, o uso da área comum, espaço gourmet, jardins, tudo é igualitário, porque na prática a própria lei em Código Civil e a Lei 4.591 proíbe que qualquer condômino, independente do tamanho do imóvel, venha utilizar a mais do que o outro de maneira exclusiva igual direito. O que quer dizer isso? Todos usam a área comum de forma semelhante e igualitária. Então, logicamente, se ninguém usa mais, se não há nada mais disponível para uma unidade em relação à outra, o rateio tem que ser igualitário. Então, doutor Kênio, levando em consideração que a decisão judicial frisou que a cota de condomínio não deve ter relação com o valor do apartamento da cobertura, né, já que os moradores utilizam da mesma forma dos serviços que são prestados nas áreas comuns, como que porteiros e a limpeza, por exemplo, você como estudioso do tema poderia fazer uma comparação dessa regra em relação aos automóveis? Por exemplo, vou tentar explicar melhor, porque há carros com valores bem diferentes, mas pagam o mesmo valor pela gasolina quando abastecem. É mais ou menos isso, né, doutor? Usar o automóvel como exemplo para entender a fração ideal, o absurdo de cobrar mais cobertura realmente é interessante. Vamos pegar aqui 2 automóveis, o Honda Civic antigo e o Honda Civic novo. Custa R$100.000 o novo e o antigo R$20.000. O IPVA é 4%. Então, o Honda Civic antigo vai pagar R$800 de IPVA
E o Honda Civic de 100 mil vai pagar R$ 4.000 de IPVA. É imposto isso. Agora, ambos os carros, sendo mais caro ou mais barato, quando chegam no posto de gasolina para abastecer, pagam o mesmo valor de gasolina. Quando troca o óleo é o mesmo preço para ambos. Quando passam pela estrada para pagar o pedágio é cobrado de forma igual para ambos. E também em relação ao estacionamento, né? A hora que é cobrada para estacionar é a mesma, porque é uso. Agora, em relação aos apartamentos de cobertura, tem que pagar o mesmo valor pelo uso do porteiro, da limpeza, da área comum do prédio. Não tem sentido cobrar a mais do apartamento de cobertura em relação ao tipo, porque são unifamiliares, se prestam a mesma coisa, ou seja, moradia, e, logicamente, ninguém usa mais as áreas comuns, nem os porteiros ou faxineiros. Doutor Kênio, nessa grade de condomínio com 384 apartamentos como advogado, você conseguiu, em juízo, reduzir a cota de 9 coberturas, né? Bem dentro desse assunto que a gente está falando. Só que em muitos edifícios menores, a gente tem notícia de muitos desgastes sofridos por proprietários de coberturas, né? Que tentam alterar esse rateio da fração de forma igualitária na Assembleia, mas não conseguem. Por que razão ocorre tantos problemas por parte dos proprietários de cobertura ou de lojas que tentam reduzir a taxa de condomínio, hein, doutor? O que eu vejo na prática é um grande erro do dono da cobertura ou da loja num prédio comercial, porque também há lojas que ficam no térreo que são bem maiores que as salas. Então a loja às vezes é 10 vezes maior do que a sala e o pessoal do prédio, da parte das salas, quer que a loja pague um rateio de despesa absurdo, sendo que ela não usa nada de porteiro, elevadores e da limpeza do prédio, porque ela tem a frente, a entrada direto para a rua. Então o que eu vejo na prática? Os donos de cobertura ou de lojas, quando pretendem fazer um rateio mais justo, eles cometem um grande erro de tentar levar isso para a Assembleia sem previamente contratar um advogado. Porque, de acordo com a lei, para alterar a convenção, é exigido o código de 2/3 do prédio. Então, se o prédio tem 120 apartamentos, tem que ter 80 votos a favor. Isso é quase que impossível. Então, isso, inclusive, foi até frisado nessa decisão do TJMG, colocando que seria quase que imutável a convenção quando há um grande volume de apartamentos menores que são beneficiados em pagar uma taxa menor porque a unidade de cobertura paga mais. Então, no caso, a solução viável é realmente o Poder Judiciário. E esse Poder Judiciário é que visa evitar esse abuso que é cometido pelo volume maior de unidades pequenas, né, que torna a convenção quase imutável, sendo a solução o Poder Judiciário mediante uma assessoria jurídica prévia, para evitar um desgaste dos proprietários de cobertura em relação aos demais vizinhos. Doutor Kênio, por qual razão é importante que todos os proprietários de apartamentos de cobertura se unam para deixar de pagar o rateio pela fração ideal, hein? É importante compreendermos que essa união é interessante porque quanto maior o volume de proprietários unidos para buscar um rateio igualitário, menor será o custo do processo. Haverá apenas uma perícia e, logicamente, tendo êxito esse processo, todos serão beneficiados. Por outro lado, não havendo união, haverá alguns entrando com a ação e somente esses que terão o benefício caso venham obter o rateio igualitário. Doutor, para a gente ir caminhando para o fim, a lei, desde 1964, ou seja, mais de 50 anos, estipula que a convenção deveria ser redigida pelos condôminos para regulamentar as normas conforme os interesses, né? Porque cada edifício tem a particularidade, né, específica ali. No entanto, doutor, o que se viu durante muito tempo são as construtoras utilizando modelos copiados de outros edifícios totalmente distintos, né? Atualmente esse cenário mudou em relação à visão das construtoras, doutor, ou não? Continua da mesma forma? Com certeza o cenário mudou e para melhor, o que fez valer a pena a sua luta de 26 anos em prol da melhor compreensão das regras condominiais. Um fato que eu quero colocar muito claro, que basta o ouvinte da Rataxia conferir, é só passar nos prédios mais novos para constatar que as convenções não utilizam mais a regra da fração ideal para cobrar de coberturas e de apartamentos térreos. Outro fator interessante também, que as convenções de prédios comerciais é comum até isentar a loja de pagar a taxa condominial, com exceção do seguro contra incêndio, de maneira que essa loja passa a ter uma negociação mais fácil.
eu acho que isso vem a gerar uma situação de maior harmonia, evitando conflitos e até demandas judiciais completamente necessárias. Então, as construtoras estão contribuindo, né, para a harmonia dos moradores, de maneira a evitar conflitos em função de regras completamente ilógicas. E isso é muito bom para o mercado. Então é isso, conversamos com o Dr. Kênio Pereira, ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, especialista em Direito Imobiliário. Doutor, muito obrigado. Ô Júnior, fico muito feliz em participar do programa, né, que você está conduzindo na Ratatiá com muita maestria, e espero poder participar outras vezes de maneira a ajudar as pessoas a compreender melhor as questões que envolvem o direito imobiliário. Muito obrigado por tudo e até a próxima.